Em relação, por exemplo, a visitas, né? Visitas que vocês possam fazer ou visitas que vocês possam receber. Eu vou dar uma dica aqui muito, muito, muito importante, que geralmente nenhum profissional de saúde te fala. Inclusive, depois que eu der essa dica, coloque aí no chat para mim, se por acaso alguém alguma vez te alertou quanto a isso. A gente fica muito preocupado com a comida, né? E tem que ser preocupado com a comida mesmo, como eu falei aqui, a dica de levar o lanche, a comidinha, em uma vasilha que possa ser aquecida com tampa, quando você estiver fora de casa. Ótimo, a gente já faz isso logo de tabela, é o principal. Mas a gente esquece que a criança PLV é, na verdade, uma criança atópica, é uma criança que tem um sistema imune mais hiperreativo, e esse sistema imune, ele pode reagir fazendo sintomas que são idênticos, muitas vezes, aos sintomas alérgicos da APLV ou de outras alergias alimentares, por conta ali de um contato com uma substância que ele não estava acostumado. Ju, como assim? Que loucura é essa que você está falando? Gente, muito simples. Eu tenho vários pacientes que são sensíveis a cheiros e muitas vezes não só ao cheiro do alimento, né? Porque a gente sabe, vocês já aprenderam comigo, se você sente o cheiro do alimento, nada mais está acontecendo que a proteína daquele alimento entrando ali no organismo. Então, muitas crianças APLV podem reagir ao cheiro do leite fervendo, a um bolo assando, a um queijo derretendo, ao cheiro de uma pizza que tem bastante queijo, isso pode acontecer. Mas cheiros muito fortes, sim, podem ativar o sistema imune da criança. E até essa questão do deslocamento com a criança sair da rotina, sair do dia a dia, em alguns casos, dependendo da criança, também pode ativar o sistema imune. Tá? Então fiquem atentos quanto a isso. Gera um estresse na criança, sai da rotina, passa o horário de comer, tem mais barulhos, tem cheiros diferentes. Isso pode ativar o sistema imunológico, fazendo reações que são semelhantes às reações alérgicas ao alimento. Então, se você vai fazer uma visita, se você vai receber uma visita, o seu bebê APLV, a sua criança com alergia alimentar é muito sensível, converse com essa visita previamente, né? Explique para ela a situação e peça para que ela não venha com perfume. Quantas e quantos pacientes meus já fizeram sintomas de reação, não com alimento, mas com cheiros e com perfume de visitas, né? Ou que os pais foram fazer ou que receberam em casa. Outra questão importante também é a gente pensar, gente, em produtos de limpeza que tem um cheiro muito forte. Eu tenho algumas crianças que também reagem nesse nível, tá? Então, é um outro cuidado que a gente precisa ter. Outra dica que eu vou dar aí para vocês, gente, porque eu sei que isso acontece muitas vezes, né? Nem todo mundo da família entende que a criança é alérgica, nem todo mundo entende sobre os cuidados necessários, nem todo mundo aceita muitas vezes, porque tem essa questão de negação, né, de alguns parentes, que a criança seja alérgica. Infelizmente, eu sei de alguns casos que há quase que uma sabotagem do tratamento, né, por conta dessa negação, ou por conta do desconhecimento, acaba oferecendo um alimento ali, colocando a criança numa situação de risco. Então, chama todo mundo da família para me acompanhar aqui, se inscrever no canal, porque muitas vezes a gente precisa de uma outra pessoa falando para que a pessoa entenda, né, que é uma questão delicada, que é uma situação, sim, que não é falsa, que a gente não é fresca, que não estamos hiperprotegendo a criança, que não estamos causando doença na criança, né, porque até isso a gente escuta, né, meninas? Coloquem para mim quais as frases que vocês já escutaram de outras pessoas que desceu quadrado aí, né, e é isso, infelizmente, mas a gente escuta tudo isso por falta de conhecimento dessas outras pessoas. Alergia alimentar não é frescura, não é doença, mas tem tratamento, né, nós precisamos ter cuidados na alimentação e no dia a dia com essa criança, que são super importantes. Então, chama todo mundo para se inscrever aqui também, compartilhem nos grupos que vocês participam, com outras mães alérgicas, todo mundo é muito bem-vindo por aqui. Então, essa é a outra dica. Então, os cheiros, cuidado com os cheiros. Ju, mas eu quero fazer uma viagem com meu filho alérgico, e agora? Tem mais risco? Tem mais risco? Tem. Mas a gente tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, que a gente consegue deixar essa viagem mais segura possível. E para isso, pessoal, eu preciso saber em que nível o meu filho está reagindo, né? Ah, gente, deixa eu pegar aqui, né, a nossa vaquinha da PLV. Eu e os meus bonequinhos aqui, tô cheia das almofadas para deixar as nossas aulas um pouquinho mais leves, um pouquinho mais divertidas, né? Essa aqui é a nossa mascotinha, que é a vaca da PLV. O nome dela tá bem propício, né? Vou deixar ela aqui do meu ladinho.
Então, tem alguns cuidados que a gente pode fazer para com que os nossos filhos não tenham contato com a proteína do leite dessa vaquinha aqui. Se o seu filho, ele é muito sensível, reage via leite materno, pode reagir a traços, você vai ter que procurar um lugar para se hospedar que você tenha controle e acesso à cozinha. É a forma mais segura. Então, ou você vai para a casa de um parente, de um amigo, que você tenha acesso a essa cozinha. Se a criança reagir a traços, né, o que eu te oriento é pelo menos levar um pouquinho ali de utensílios, panelas, talheres, copos e pratos que podem ser bem higienizados, caso esse local não tenha. Se você tiver aí bastante acesso, liga para a pessoa e pergunta, tem panela de inox, tem panela de alumínio? Como que são os copos? Como são os pratos? Que aí você pergunta se tem os materiais que podem ser bem higienizados, que são, repetindo aqui para vocês, vidro, louça, inox e alumínio. Tá? Esses podem ser bem higienizados, não aderem traços. Uma outra dica, Ju, não vou ficar em casa de parente nem amigos. O que eu posso fazer? Você tem que procurar um local, né, para se hospedar, que tenha uma cozinha, como por exemplo um flat, ou nesses hotéis que tenham quiosques, que são aquelas casas individualizadas, uns quiosquinhos, ou apartamento família, né? Muitos hotéis têm essa opção, apartamento família, que tem uma cozinha ali para você. Então, de duas uma. Se for um tempo menor, você pode se organizar, fazer a sua marmitinha, né? As refeições porcionadas em uma vasilha higienizada que você possa levar ao forno tampada. Para você se alimentar com segurança, leve também as opções de lanche, muita fruta, né? Tubérculos também, gente, podem ser lanche, né? Então, às vezes, faz aí uma batata doce, pode fazer também, tem muita gente que gosta de comer o inhame, alguns cereais como milho, né? Então, são coisas seguras que tem, né? A gente consegue transportar com uma maior facilidade, que podem servir de lanche. E nesse momento, se é uma criança maior de 2 anos ou a mãe, a gente pode lançar mão também de produtos industrializados, seguros, sem a proteína do leite de vaca ou outra proteína alimentar que o seu filho reaja. Se você vai ficar mais tempo, né, então geralmente ali mais do que uns 4, 5 dias, começa a ficar um pouquinho mais complicado essa questão de levar muita comida, principalmente se você vai pegar aí uma estrada muito longa, avião, né, levar uma quantidade maior desses alimentos transportando é mais complicado. Então, realmente, aí a gente tem a necessidade de ficar num local que você consiga ter acesso à cozinha. Se você puder levar alguém nessa viagem para te ajudar aí com a alimentação, gente, também para você não ficar o dia inteiro na cozinha, se for principalmente uma viagem de lazer, de passeio, é mais interessante ainda. Ju, mas será que tem algum resort, algum hotel, algum local que seja especializado, né, que tenha toda a segurança, todo o aparato para criança alérgica, mesmo que seja uma criança alérgica bem sensível? Gente, se inclusive alguém aí que estiver me vendo conhecer algum lugar, pode deixar aí no chat, nos comentários as indicações, mas eu não conheço um local que seja específico, né, que venha inclusive fazendo esse tipo de marketing, essa propaganda, que é uma cozinha totalmente inclusiva, segura para criança APLV e com outras alergias alimentares. Mas, o que você teria um nível maior de segurança? Se fosse uma pousada, um local menorzinho, que até às vezes, muitas vezes, eles deixam você ter acesso à cozinha, para que você consiga entrar ali e fazer alguma preparação, ou que você tenha acesso né, ao responsável pela cozinha. Gente, mas mesmo assim eu vou avisar aqui que tem um risco, né? Porque a gente sabe que o entendimento muitas vezes dos produtos que são seguros, a forma de fazer o alimento, por mais que a gente explique, pode acabar passando ali algum risco.